Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a estudar a equação do segundo grau, conteúdo novo. O que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau na incógnita x é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Bom, quando eu falo incógnita x, significa que o elemento desconhecido na equação é um x, tá? Então, eu tenho aqui uma equação com o elemento desconhecido x. E aí aparece a, b e c. Quem são a, b e c? São números. Então, aqui na frente do x², onde está esse a, vai aparecer um número aqui. Onde tem esse b, vai aparecer um número. Onde tem esse c, também vai aparecer um número. Ok? Então, esses valores A, B e C são números reais. Agora, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de zero. Bom, equação, ela é chamada de equação do segundo grau, porque um dos elementos desconhecidos, que no caso aqui é o x, está elevado a 2. E por estar elevado a 2, ela é chamada de equação do segundo grau. Se tivesse elevado a 1, era a equação do primeiro grau. Tivesse elevado a 3, equação do terceiro grau. Se tivesse elevado a 4, a gente ia chamar de equação do quarto grau. E assim por diante. Bom, continuando. Do jeito que eu escrevi aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, essa forma de escrever uma equação é a forma genérica. Mas a equação, quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, ela se apresenta aqui desse formato aqui, como eu coloquei no exemplo. Exemplo A e exemplo B, tá? Então, eles se apresentam dessa forma aqui, com números na frente do x² e na frente do outro x, tá? Então, essa primeira coisa que a gente pergunta, a equação é do segundo grau? Sim. Por quê? Porque tem um termo elevado a 2. Observa que a gente tem três termos. O primeiro termo é esse aqui. O segundo termo, ele é bem separado do primeiro por meio de um sinal de menos ou de mais, é esse aqui. E o terceiro termo é esse outro aqui. E obrigatoriamente vai ser igual a zero. Então, a equação tem três termos. E ela está obrigatoriamente, tem que estar obrigatoriamente ordenada e igual a zero. Como assim obrigatoriamente ordenada? A gente ordena os termos de acordo com o expoente, em ordem decrescente. Então, começando com o expoente 2, então, em ordem decrescente vai aparecer o expoente 1, e em ordem decrescente vai aparecer o expoente 0, que não aparece aqui, mas eu vou colocar e depois eu apago. Então, ao lado do 10, eu posso escrever um x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 10 dá 10. Então, esse x elevado a 0, eu coloquei ele aqui, mas ele não precisa estar aqui. A gente não escreve em matemática coisas desnecessárias. Então, a gente não escreve, mas é importante saber que ao lado desse 10 eu posso pensar que eu tenho um x elevado a 0. Então, observe, olha, 2, expoente 2, expoente 1, expoente 0. Então, essa equação está ordenada, em ordem decrescente. Já que ela está ordenada, o que vai interessar para a gente nesta aula é aprender a descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, quem é o A? O A é um número. O A é um número que aparece na frente do x². Então, procura o x². Qual é o número que está aqui, ó? Quando o número não está aparecendo, ele vale 1. 1 positivo, mais 1. Quem é o B? O B é o número que está na frente de quem? Do x. Então, que número que está na frente do x? É esse aqui, ó. E esse número é o menos 7. E o C? O C é um número que não tem x grudado com ele. Ele também é chamado de termo independente.
Então, qual é o número que não tem x grudado com ele? É esse último aqui, mais 10. Então, A é mais 1, B é menos 7 e C é igual a 10. Vamos ver mais um exemplo. Primeira pergunta. A equação está arrumada? Ou seja, como que eu vou saber que ela está arrumada? Se ela estiver com 3 termos, ordenada e obrigatoriamente igual a 0. Então, ela tem 3 termos, está ordenada e está igual a 0. Ordenada, sim, em ordem decrescente. Começa do x ao quadrado, depois é o x elevado a 1, por último é o x elevado a 0, que eu não preciso escrever. Eu quero nessa aula que você aprenda a encontrar o valor do A, do B e do C. Onde que você vai encontrar esse valor? Na equação. Mas quem é o A? O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Que número que está na frente do x ao quadrado? É o 5. Quem é o B? O B é o número que está na frente do x elevado a 1. Quem é o número que está na frente do x elevado a 1? É o menos 7. Então, você vem aqui e coloca menos 7. Quem é o C? O C é o termo independente. Quem é o termo independente? Mais 2. Então, na próxima aula, a gente prossegue. Tchau.